Segunda parte do Bulanberg. A SEMAPA está entre as interessadas na PT Portugal. Pedro Queiroz Pereira pode ser o parceiro nacional que os fundos Apax e Bain procuravam. Mais um interessado na corrida pela PT Portugal. A SEMAPA está em contactos com os fundos de investimento Apax e Bain para participar no consórcio que foi criado para avançar com uma proposta firme sobre a PT Portugal. Uma proposta que terá de ser feita até esta sexta-feira. A holding de Pedro Queiroz Pereira tem focado os investimentos em Portugal e a aposta nos ativos nacionais da Oi faz sentido nesse perfil de negócio. Com financiamento bancário garantido, através do Barclays, UBS e Merrill Lynch, os fundos Apax e Bain procuravam apenas um parceiro nacional, depois de terem entregue uma manifestação de interesse em que avaliavam a operadora em 7.075 milhões de euros, com pagamentos diferidos de 800 milhões. Também a Altice apresentou uma proposta que avalia a PT Portugal em 7.025 milhões de euros e garantiu já o financiamento. Numa corrida paralela está Isabel dos Santos. A empresária angolana lançou uma OPA sobre a PT SGPS. Diogo, primeiro falou-se nos CTT, que entretanto ontem também disseram em comunicado à CMVM que não estão, ou estão fora desta corrida, apesar de terem chegado a ponderar. Agora junta-se alegadamente a SEMAPA. Há necessidade destes dois fundos terem um parceiro português para terem algum tipo de vantagem em relação à PT Portugal ou na corrida pela PT Portugal? Penso que um parceiro industrial, como seriam os CTTs, se de facto houver uma parceria no sentido de utilizar as lojas dos CTTs para criar sinergias comerciais em relação à PT, por que não? E, aliás, os CTTs, depois de desmentirem um interesse em entrar no capital desta operação, estão interessados, ou parecem estar interessados, em discutir de eventuais possibilidades de sinergias operacionais. Agora, o que não faz sentido nenhum, e creio que mesmo os próprios fundos Apax e Bain poderão não perceber muito bem, é o que é que vem fazer uma SEMAPA no negócios de telecomunicações. Estamos a falar de uma empresa de pasta de papel. Até porque já aqui falamos, e tu explicaste isso em relação à Altice, o facto de ser ou não francês, mas acima de tudo a experiência que teria no mercado, no setor. Portanto, a questão parece-me ser também importante, que é essa. O que é que a SEMAPA, além de ser o parceiro português que alegadamente estes dois fundos procuravam, o que é que traz de mais-valia para esta parceria conjunta, se quisermos, para esta proposta conjunta? Eu, francamente, tirando eventuais capacidades da direção da SEMAPA a estarem bem introduzidos no tecido industrial e económico português, francamente não vejo. Não há claramente a possibilidade de parcerias ou de sinergias industriais. Capacidade de investimento parece ser limitada também. De qualquer maneira, nem a Apax nem a Bain precisam de financiamento para este tipo de operações. Portanto, francamente, não percebo muito bem, mas talvez possa haver, por parte da direção da SEMAPA, alguma explicação, nomeadamente para que os acionistas que parecem estar um pouco assustados por este anúncio, com a ação a cair mais de 3% hoje, possam perceber qual é que é o sentido que está debaixo deste anúncio, que eu, enquanto investidor, ficaria um bocado preocupado sobre a estratégia seguida. Carlos, aí o Diogo lançou a minha próxima pergunta, que é porquê que perante este anúncio os investidores respondem dessa forma, com quedas de 3% por parte das ações da SEMAPA? Por partes. O investimento daquilo que se perspectiva em termos de capital relativamente a uma eventual aquisição da PT Portugal e aquilo que está em cima da mesa são mais de 7 mil milhões de euros. A SEMAPA diz que pode ter uma participação entre 5% e 10%, portanto colocaríamos aqui entre 350 a 700 milhões de euros de posição. A SEMAPA em si, em termos de valor de mercado, vale 1.000 milhões de euros. A dúvida e a grande questão que está aqui é com que dimensão e de onde é que a SEMAPA vai buscar fundos para tomar...
Essa é uma questão em aberto, obviamente que vamos esperar por mais esclarecimentos, mas neste momento eu creio que também há aqui um elemento que é a imprevisibilidade daquilo que é a geração de fluxos de caixa ou de cash flows por parte de uma determinada empresa. A partir do momento em que temos algum desvio daquilo que é o core da empresa, os investidores obviamente ficam na expectativa e aguardam mais esclarecimentos e daí alguma instabilidade que possa surgir no dia de hoje, como estamos a verificar na SEMAPA e tal e qual como verificámos na sessão anterior relativamente ao CTT, porque também o próprio mercado não compreendeu essa notícia, que depois veio no final do dia a ser desconfirmada, relativamente a um eventual cenário de entrada do capital. Como dizia o Diogo, há sim uma possibilidade de parceria estratégica, de sinergias do ponto de vista de postos de venda de alguns serviços. Agora, relativamente à SEMAPA, obviamente que essas dúvidas ainda são maiores. Um grupo essencialmente reconhecido pela pasta de papel e por parte do cimento entrar numa lógica de telecomunicações, obviamente que gera aqui algumas dúvidas e incerteza, e esta claramente é a dúvida que está em aberto. Qual é o sentido estratégico deste impacto de capital, caso ele se venha a materializar, relativamente à SEMAPA, e quais são os efeitos que vai ter na própria empresa. Essa é a grande questão neste momento. Luís, os investidores não gostam, e perdoem-me a expressão, mas vamos fazê-la desta forma, utilizá-la desta forma, não gostam da PT Portugal, é isso? Porque tivemos o exemplo do CTT, foi anunciado esse interesse e ontem, por exemplo, fecharam a afundar mais de 6%. Lançam um comunicado à CMVM e no dia seguinte estão a disparar 5% ou 6%. É apenas uma correção técnica das quedas ou os investidores é que simplesmente não gostaram deste potencial até ontem interesse por parte do CTT na PT Portugal? Só fazer Estamos a assistir um caminho idêntico por parte das ações da SEMAPA. Exato, vou participar com um comentário mais generalista, uma vez dada a participação que o Barclays tem na operação da PT, mas eu diria o seguinte, e já acho que já referi-me a isso, este tipo de setor de telecomunicações, não digo que é consensual, mas é aquilo que é uma tendência crescente, vive muito com globalização e com exploração de novos mercados e nos mercados mais maduros a tendência é haver consolidação de parceiros, não é? Eu julgo que depois de uma ronda onde tem havido uma série de players, não é? Que permitiriam esse tipo de solução no âmbito dos operadores europeus, e neste caso o operador português, começou-se a falar de outro tipo de soluções em termos de investimento, não é? E num mundo em que os acionistas já têm tido muitas dores quando se sai daquilo que é o core business, e a banca é um exemplo disso, né? Nós vimos isso, temos convivido com isso nos últimos anos, é natural que o mercado peça mais, que os acionistas peçam mais informação e queiram saber, ok, vocês propõem-se a comprar um ativo de tanto, X, portanto, o que é que pensam fazer com isto? Vão fazer trading? Vão comprar a posição para depois servirem de intermediários? O que é que isso vale em termos de sinergia? Ou seja, essas perguntas todas, sobretudo num setor que é muito maduro e tem uma tendência muito forte de consolidação a nível global e que inicialmente nós víamos, que era o que estava na base do projeto da Oi, não é? Conquista no mercados, ter um player forte para os mercados emergentes e entrar criar um gigante lusófono, digamos assim, são, pois, são bases que têm vindo lentamente a desaparecer com a criação de muito ruído de muitas ofertas. E isso eu penso que cria alguma volatilidade para aqueles proponentes que estão afastados do setor e pode explicar alguma movimentação mais irracional do mercado. Diogo, a mesma pergunta que fiz ao Luís. Os investidores, quando se fala em PT Portugal, soam alguns alarmes e é por isso que vemos estes alegados interessados com as ações em queda depois desses mesmos anúncios. Mais uma vez, os investidores querem ter as coisas claras na mesa para poder fazer contas. Quando não sabem fazer contas, então acrescem um prémio de risco relativamente elevado. No caso dos CTTs, estamos a falar de uma empresa que precisa de investir no desenvolvimento da sua atividade bancária, precisa de investir também para fazer face à diminuição do volume dos negócios base, que são a distribuição de cartas, nomeadamente. Portanto, os investidores já perceberam mais ou menos qual seria um business model dos CTTs. Agora, aparece do nada a ideia de investir na Portugal Telecom, ficam assustados
até fazerem contas, põem um prémio de risco, fazem baixar as ações de 5% ou 6%. Parece-me perfeitamente normal este tipo de reação. É uma reação de curto prazo, pode ser desmentida por via de um comunicado, pode ser desmentida por via de uma apresentação aos investidores a explicarem qual é que é o racional debaixo desta operação. Em todos os casos, é normal que a curto prazo haja este tipo de reações dentro de um tipo de negócio que não é, digamos, expectável, normal. E, aliás, mesmo quando há um negócio de fusão entre operadores do mesmo setor no mercado, costuma, geralmente, haver digamos, uma descida imediata do preço de quem está a comprar, porque assume-se o facto de o comprador estar a assumir, de certa forma, para já um prémio de aquisição e, ainda por cima, eventualmente um prémio de risco sobre o facto da operação não correr tão bem como estava previsto. Portanto, é uma reação normal do mercado. Mais do que isso, acho que não podemos dizer. Temos que ver agora qual vão ser as soluções e as apresentações feitas por cada um dos players, qual vai ser a decisão da direção da Oi, qual vai ser, digamos, o desfecho da operação sobre a PT SGPS, para perceber se há ou não tomada de participação por parte de Isabel dos Santos. Portanto, há um conjunto de incertezas nesta operação que fazem que, de facto, a leitura por parte dos investidores é complicada. Carlos, olhando para outro tema agora e um dado mais positivo, conheci também esta semana a economia norte-americana a crescer 3,9% no terceiro trimestre do ano. É aqui um sinal de que o quantitative easing resultou, ele que agora está extinto, podemos dizer, pelo menos para já. É verdade. Terminou agora em outubro e coincide exatamente com esta divulgação dos dados, inclusive foram revistos em alta de 3,9%, com um grande peso de crescimento do consumo das famílias. Subiu cerca de 2,2%, o que, sem dúvida nenhuma, conjugado também com a descida da taxa de desemprego, dá, sem dúvida nenhuma, aqui um alento muitíssimo forte à economia norte-americana, que claramente, neste momento, é a economia que está em melhor posição para os próximos desafios e também ela própria está preparada para um novo ciclo de crescimento, apesar de surgirem algumas nuvens nos horizontes, nomeadamente na vertente política, mas de qualquer forma, neste momento, olhando para o mundo em que verificamos que quer os emergentes não estão com a pujança que tiveram outrora, quer a Europa débil, quer o Japão a fazer as suas políticas de expansão monetária ultra agressivas, sem dúvida nenhuma que neste momento os Estados Unidos é a grande potência mundial e há quem aponte já taxas de crescimento mais altas do que estavam anteriormente estimadas para a economia norte-americana, incluindo algumas acima dos 3%, o que sem dúvida nenhuma é um sinal de otimismo para o mundo em geral, mas obviamente vamos verificar se confirmam essas perspectivas, mas sem dúvida nenhuma foram dados muitíssimo bons para a economia norte-americana neste terceiro trimestre, em que temos também, por outro lado, isso conjugado, quer para lá da taxa de descida do desemprego, é também um movimento em alta do setor imobiliário e também dos mercados de ações. E é preciso ter em consideração que os mercados de ações têm um aspecto muito importante naquilo que é a confiança das próprias famílias, porque há uma maior tradição das famílias norte-americanas em investirem diretamente nos mercados de ações e, obviamente, que esta valorização e estes ganhos provenientes do mercado de ações dá um outro ânimo às famílias no sentido de aumentar as suas taxas de consumo. Portanto, é sem dúvida nenhuma um bom dado. Obviamente não poderemos apontar somente à questão do quantitative easing, obviamente que a Reserva Federal Norte-Americana teve aqui um papel muito importante na transmissão de confiança aos agentes de mercado. Há aqui o fenómeno do mercado imobiliário que dá sinais de recuperar, embora por vezes, alguns meses, dá sinais contraditórios, mas a tendência é claramente de subida e, obviamente, que essa descida da taxa de desemprego, conforme referi, é, sem dúvida nenhuma, positiva para um maior nível de confiança na economia norte-americana. Para os próximos meses, obviamente que vamos ter que acompanhar aquilo que será, em termos das decisões políticas de Barack Obama, agora que perdeu o Congresso, quais serão os impactos e quais serão as alterações legislativas que poderão surgir do lado das empresas e como é que as empresas poderão ser mais penalizadas ou não do ponto de vista de carga fiscal aí associada. Luís, as expectativas melhoraram com estes dados conhecidos esta semana?
Sim, claramente. Em primeiro lugar, e também para não estar a repisar, porque concordo com grande parte da intervenção do Carlos, em primeiro lugar porque um dos receios de que a transição para uma política monetária, digamos, sem estímulos, para uma economia que não precisa dos estímulos, para uma economia que viveria por si própria, está bem feita. Foi uma das dúvidas, uma das incertezas que estava a pairar no ar durante o primeiro semestre do ano. Depois, porque existe, pela segmentação do crescimento, mostra uma forte resiliência daquilo que é o consumidor norte-americano, que é muito importante, não apenas para a economia norte-americana, mas até para a economia mundial. E nesta sequência é uma notícia positiva para a Europa, que está neste momento neste sentido. É o principal parceiro dos Estados Unidos. Que é o principal parceiro comercial da Europa, porque a Europa está numa situação difícil, não irá conseguir acompanhar, provavelmente em 2015, o crescimento económico que a nível mundial vai ser suportado pelos Estados Unidos, mas também pela China, pela Índia, portanto, que vai criar digamos, um crescimento concertado a nível mundial, mas pode ajudar as empresas europeias, que hoje em dia são, obviamente, muito mais globais, a criar, digamos, a recuperar e a criar receita que depois poderá, obviamente, ter impacto positivo também na economia europeia. Nesta altura, os mercados norte-americanos têm subido muito, obviamente que há aqui também uma grande expectativa, passado esta fase, obviamente que a Reserva Federal retirou a compra, mas também não começou a vender, ou seja, está a manter, continua a fazer o revolving, portanto, das operações, e tem as taxas praticamente a zero. Portanto, eu julgo que aqui o debate será sobre se os resultados das empresas continuarão a manter-se consistentes apenas com o crescimento, ou se a sinalização das taxas de juros, que deverá levar ainda bastante tempo, não poderá ter um impacto menos desfavorável ou criar alguma antecipação de uma correção no mercado norte-americano. Diogo, olhando para a mesma questão e olhando para esta recuperação da economia norte-americana no terceiro trimestre, dá, como dizia o Luís e também o Carlos, aqui um sinal de confiança à Europa que ainda podemos dizer não está no mesmo caminho? Dá um sinal de confiança, mostra que quando as economias entram não em espiral recessivas, mas criativas, ou seja, estamos claramente numa espiral positiva do lado dos Estados Unidos, onde vários fatores exteriores e interiores estão todos no sentido de favorecer o crescimento económico. Um deles é, nomeadamente, a baixa do preço do petróleo, que vem, por sua vez, da subida do preço do dólar, que os dois combinados acrescem, e em muito, o poder de compra dos americanos. Portanto, uma das grandes componentes, aliás, houve duas componentes fortes no crescimento americano deste último trimestre, foi o consumo dos particulares e foi o investimento por parte das empresas. Portanto, estamos de facto numa boa onda para os Estados Unidos e vamos ir a reboque, sem dúvida. A Europa vai ir a reboque desse crescimento. Portanto, é provável que, se os Estados Unidos continuarem a acelerar em termos de crescimento económico, também possamos ver números do lado europeu a crescerem acima das expectativas, ou pelo menos acima das estimativas que tínhamos até agora. É inevitável, e nós temos-lo feito sempre que falamos desta questão dos bancos centrais, comparar a política monetária da Fed nos Estados Unidos com a política monetária do Banco Central Europeu. Poderá ser, e esta é uma pergunta quase que qualquer um dos telespectadores fará, que é, agora Mário Draghi tem mais um argumento para dizer aos outros governadores, bem, olhem para o exemplo norte-americano, em que a Fed fez estímulos, não teve medo de os fazer, fez em 3 vias, se quisermos, em 3 processos distintos, e agora a economia começa efetivamente a dar sinais de recuperação. Sim. Ou não podemos fazer sequer Podemos fazer isso, e podemos também dizer que, mesmo a Europa não fazendo nada, estamos a beneficiar tanto da política que tinha sido feita pelos Estados Unidos há uns anos atrás, acumulativa, como estamos agora também a beneficiar digamos, da retirada de estímulos, que está a fazer subir o dólar e, portanto, finalmente a dar alguma folga às nossas empresas para voltarem a investir, para voltarem a serem competitivas, sobretudo, e a utilizar as suas capacidades. Portanto,
em ambos os casos, de certa forma, estamos a beneficiar de uma política muito mais ativa em relação ao ciclo económico por parte da Reserva Federal Americana do que o que o BCE tem conseguido fazer e tem conseguido passar, digamos, às entidades políticas europeias. Olhando, Carlos, para, por exemplo, a balança comercial, e já analisamos aqui o PIB, que é no fundo aquele número mais visível, mas se olharmos para os dados da balança comercial também são animadores. As exportações cresceram 4,9%, as importações recuaram 0,7%, ainda assim menos do que aquilo que se esperava, mas há aqui um saldo também positivo e um sinal de que a economia está outra vez a crescer. E como dizia o Diogo, são um conjunto de todas as variáveis a favor, em prol do crescimento, não só as famílias, não só o investimento, mas também aquilo que é o comércio externo. E claramente que a economia norte-americana ganha relevo no panorama mundial, sendo que boa parte dessas mesmas exportações tem aqui um peso importante para a Ásia, que é também ela, obviamente, uma área muitíssimo importante em termos de crescimento económico, nomeadamente também a China, mas é uma vez mais a economia norte-americana a conseguir gerar postos de trabalho e ao mesmo tempo ela também conseguir exportar os seus bens e os serviços, essencialmente a grande componente de serviços que a economia norte-americana tem e que ganha esse mesmo protagonismo. Agora, se me permites, relativamente à questão colocada anteriormente ao Diogo, relativamente às comparações do Mário Draghi, obviamente que sim, que podemos fazer, no entanto é preciso recordar que os Estados Unidos começaram muito mais cedo do que a Europa e no meio de que os Estados Unidos estavam a fazer toda esta injeção massiva de dinheiro e de liquidez na própria economia, a Europa estava a resolver problemas internos graves, nomeadamente a sustentabilidade ou a continuidade do euro ou não e algumas ameaças de desintegração do próprio projeto europeu. Portanto, tinha um problema entre portas muitíssimo complicado e obviamente neste momento é que a Europa está mais centrada a resolver os seus problemas, utilizando as armas que outrora mais cedo foram utilizadas nos Estados Unidos e obviamente a expectativa positiva é de que tudo isto se materialize ao longo do tempo. A questão que se coloca é se vamos ter tempo para lá chegar e se até lá esse processo da União Europeia, se ele se aproxima mais para uma lógica de união, se é uma lógica de desintegração, caso não haja esse tempo de espera no espaço da zona euro. Esse para nós é, acho, em 2015, um dos grandes desafios daquilo que será o projeto político para a Europa e se de facto fenómenos de certa forma, nacionalistas que começamos a existir na União Europeia, não apenas na zona euro, mas na União Europeia, se vão causar alguma instabilidade nessas políticas expansionistas que o Banco Central Europeu neste momento está a promover. Ainda hoje dizia Mário Draghi que é preciso termos tempo de que aquilo que já está a ser feito se materialize. Também não se podem querer, e é isso que se tem pedido, efeitos imediatos. É anunciada uma medida e às vezes já se querem efeitos antes mesmo dela ser implementada. Por regra temos uma memória curta e obviamente estamos aqui perante os Estados Unidos a ter a memória curta daquilo que é o sucesso dos Estados Unidos, mas é preciso ver que os Estados Unidos começaram com o problema em 2008 e foram eles que resolveram primeiro o seu problema, mas a segunda derivada do problema originado ou com origem nos Estados Unidos foi exatamente um processo que colocou em causa toda a União Monetária, todo o projeto da zona euro, com, obviamente, a emergência do risco soberano e, obviamente, as instabilidades que sentimos aqui em Portugal, em Itália, em Espanha, na Grécia e na Irlanda. Luís, é justo dizer-se que, e comparando mais uma vez estes dois bancos centrais, que a Fed é muito mais proativa do que o BCE, que é mais reativo e, verdade seja dita, muitas vezes acaba por ser mais reativo por questões políticas, por divergências internas. Eu vou pegar um pouco também na pergunta que foi colocada ao Carlos e ao Diogo e dizer que aquilo que nós queremos, que existe moral, digamos assim, para dizer e que Draghi pode dizer, não, estão a ver, nós quando tivermos as coisas prontas é aquilo que vamos fazer. Ou seja, a Europa não reagiu da mesma forma que a Reserva Federal, não foi porque não quis, não pôde, não havia mandato, não está constituída como uma zona monetária ótima, onde tem as coisas que decide na reunião às 3 da tarde, conseguem ter uma implementação muito rápida, os mandatos eram diferentes. Muito mudou
nos últimos 3 anos em termos de mandato, e eu creio que não existe, apesar, como também já falámos aqui, apesar de haver resistências do Norte da Europa, porque é naturalmente a financiadora do projeto europeu, e alguns direitos adquiridos no sul da Europa que provavelmente não podem ser mantidos, e que levarão a esse debate político, porque o projeto europeu é essencialmente político para o bem e para o mal, mas no final deste caminho todo, o prémio será ter uma Europa muito mais solidária, que conseguirá combater algumas tensões sociais, porque por detrás das tensões nacionalistas, eu ainda não ouvi nenhum movimento nacionalista não dizer que não quer fazer parte da zona euro. Todos querem. Eles querem sair dos seus países, mas querem continuar dentro a beneficiar de estarem agregados a uma zona monetária. A Escócia, a Catalunha também, pelo menos. Há projetos nacionais que são de saída da zona euro, ou seja, a Frente Nacional Sim, em França... Okay. Pronto, eu estava mais a cingir-me aos projetos regionais, mas todos esses projetos também acontecem porque há tensões sociais aos quais aquilo que era o âmbito inicial de uma Europa solidária não deu resposta quando foi necessário, mas também não deu resposta porque de facto não estava contratualizada nem tinha mecanismos preparados para o fazer. Portanto, para dar uma resposta mais sumária sobre aquilo que estavas a colocar, de facto eu acho que a Europa não pode parecer que teve a perder tempo, mas estes últimos 2 anos, que naturalmente se fosse só pelo lago temporário da política monetária, nós estaríamos já muito mais avançados, perdemos porque tivemos a reconstruir o modelo europeu. Luís Bravo, Carlos Almeida, Diogo Santos Teixeira, mais uma vez foi um prazer ter a vossa análise neste Bull & Bears. Já sabe, os altos e baixos dos mercados estão de regresso na próxima semana. Até lá, faça bons investimentos.